De Deus nesse lugar, amém, glória a Deus, não perde o fio não, nós estamos num ambiente espiritual, pentecostal, nós acreditamos no mover do Espírito Santo, nós acreditamos nos dons espirituais, e é para isso que a igreja se reúne, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Com reverência à palavra de Deus, eu peço que a igreja se coloque de pé, como de costume da nossa igreja. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Vamos tecer alguns comentários acerca da crucificação e ressurreição do nosso Jesus Cristo. João 19, a partir do verso 28. Apenas 3 versículos, 4 versículos, e você pode tomar o seu assento, glorificando ao nome do Senhor Jesus. 26 diz assim, 28, perdão. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Podeis assentar em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por esse privilégio, porque falar do amor de Jesus, da sua palavra, sem merecermos, é uma bênção. Queridos, nós já dissemos nessa noite da fidelidade de Deus, nós já cantamos sobre a sua santidade, o seu reino, e eu só queria vos lembrar do porquê nós estamos aqui. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, estava com a classe de 12 a 14 anos, ouvindo ali a aula, e eles sempre, a professora, sempre que eu estou, que eu posso ali, quer falar alguma coisa, e o título da lição era A Compaixão de Jesus, que Jesus ensinou sobre compaixão. E eu fiz uma pergunta simples: o que vocês entendem por compaixão? E cada um deles foram falando: empatia, amor ao próximo, ajudar o próximo, caridade, piedade. E eu falei: e onde tudo isso vai parar? E uma bem sabiamente disse: em Jesus. Não existe compaixão se tirarmos Jesus da palavra. Jesus é aquele que não tinha motivo nenhum para morrer por mim nem por você, mas sem merecermos ele foi e se entregou. Isso é compaixão, é se colocar no lugar de sofrimento do outro e falar: olha, eu não preciso participar disso, mas eu decido fazer parte. E eles ali foram falando, e isso começou a gerar um outro debate sobre o sofrimento de Jesus. E o interessante é que naqueles 10 minutos aproximados que nós ficamos falando sobre isso, uma adolescente de 12 anos começou a chorar. E chorava, e eu falei assim: meu Deus, isso está me ensinando muito, porque muitas vezes a gente olha para o cenário e vê que eu sou criado no Evangelho, 37 anos de vida, e tantos outros de igual modo, da minha idade ou mais, já não tem mais a sensibilidade de saber que Jesus não precisava fazer isso, e ele decidiu fazer. E quando eu olhei para um outro adolescente, estava um outro chorando, outro de cabeça baixa chorando. Por quê? Porque eles começaram a entender que o ato de Jesus, ao decidir morrer por mim e por você, é um favor imerecido, graça. Ele não precisava fazer isso, mas ele decidiu morrer na cruz do Calvário, se fazer maldição por nós, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E às vezes a gente entra tanto numa correria tão grande que a gente esquece disso. Quando é que a gente esquece, irmão Rafael? Quando a gente deixa de olhar com compaixão com o próximo. Se eu, como cristão que digo que sou, não consigo mais ter compaixão do meu próximo, eu preciso descer a casa do oleiro novamente. Se eu olho para a minha humanidade
e me acho melhor do que alguém, eu preciso aceitar Jesus novamente. Porque eu olho para a cruz e eu esqueço de quem subiu lá. Não foi eu, não foi você, foi o Filho de Deus que decidiu sair do seu trono, se fazer maldição, ser esbofeteado, cuspido, traído, vilipendiado, para que nós estivéssemos hoje aqui, dizendo que Ele é digno de toda a nossa adoração. É por isso que não dá para entender quando a gente vem realmente para o culto e não entrega o nosso culto. Porque se Ele merece a nossa adoração, aonde estão os verdadeiros adoradores? Aonde eles estão, que o texto procura, e diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Será que nós entramos num mecanismo religioso em que a gente só vem para o culto para levantar a mão para dizer que está levantando? Ou será que nós olhamos para a cruz de Cristo e fala, eu não merecia, aleluia, mas essa graça me alcançou a minha família, e eu tenho mais de 1000 motivos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu não sei você, mas nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar em viver uma vida superficial do Evangelho. Nós não podemos e não devemos aceitar não ter mais experiências de Deus. Nós precisamos voltar para o lugar, irmãos, onde nós buscávamos com vontade, com verdade. E Deus batizava no culto de domingo, Deus batizava na oração de segunda, Deus batizava no culto de doutrina. Mas a gente se conforma e acaba entrando no lugar de conformismo. E eu pregando ontem no pré-congresso da Igreja Batista, eu falei para aqueles moços, para aquelas moças, o título do congresso, Águas Profundas, Ezequiel 47. Falei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem está em água profunda é porque um dia decidiu sair do raso. Isso é tão básico, mas é tão difícil. Porque no lugar do raso, quem foi à praia aqui sabe, no lugar do raso não acontece nada. Nem caixote você leva. Mas quando você arrisca passar para trás da arrebentação, aí você vai ter que aprender a nadar. E nadar só no Espírito. Porque quando eu estou no raso, eu estou no controle. Mas quando eu vou para o nado, quem está no controle é Ele. O nosso problema é, eu quero estar no controle. Eu não quero mais que Deus esteja no controle, Sara. Porque estar no controle, fala de mim. Entregar o controle para Ele, fala dele. E aí eu vou ter que obedecer o que Ele quer. Eu vou ter que fazer o que Deus está mandando eu fazer. E o problema disso é, eu não quero mais obedecer. E o texto vai discorrendo dizendo, a água está no tornozelo, controle. A água está na canela, controle. A água está no lombo, estou no controle. Aí Deus fala assim, agora vou medir mais 1000. E eu quero ver se você continua no controle. Aí o profeta diz, só dava para passar pelo ribeiro a nado. Ou seja, perdi o controle. E quando a gente perde o controle, nós ficamos descontrolados. Rafael, que redundância, é óbvio. Se eu perdi o controle, e para quem está descontrolado, irmãos, aonde bater o carro está tudo certo. Mas quando Deus está no controle, Ele sabe onde vai estacionar a sua vida. Ele sabe para onde vai direcionar a sua vida. Ele sabe o propósito que Ele tem para a sua vida. É por isso que é melhor estar com Deus no controle. Rafael, o que isso tem a ver com o texto lido? Tudo a ver, porque o controle é dele. E eu perguntei para os adolescentes mais cedo, falei, vocês morreriam por mim? E eles pensaram ainda, e teve uma que ousou dizer, eu morreria pelo Senhor. Aí eu falei, mentira. Eu falei, tia, eu morreria. A minha esposa, tu não morreria por ele? Eu morreria. Falei, calma aí, você não entendeu. Você passaria por tudo que Jesus passou por causa de mim? Aí ela, não. Porque não se trata de mim. Eu não tenho condição de morrer por nenhum de vocês que estão me ouvindo hoje.
O único que teve condição de fazer isso foi Jesus de Nazaré, querido. Porque Ele que tinha o controle da humanidade em suas mãos. O amor, quando a gente fala de amor, não é sentimento, a gente se ama, não. Quando eu falo de amor, eu lembro da cruz, eu lembro de Jesus. Porque amor não é sentimento, amor é decisão, é escolha. Porque amor que começa com sentimento, morre pelo mesmo motivo. Vou falar dos meus adolescentes para não falar de outro departamento. Adolescente, uma hora eles amam um, outra hora eles amam outro. A mesma pessoa que eles amam hoje, eles odeiam amanhã. Mas isso faz parte da criação da personalidade deles. Eles ainda estão se descobrindo. Estão vendo que existem pessoas e pessoas. Mas Jesus não. Jesus olha para mim, pecador miserável, e fala, eu te amo. Olha para o melhorzinho e fala, eu também te amo. Olha essa hora lá para o bandido na boca de fumo e fala, eu te amo, eu te quero, meu filho. Jesus é a tipificação do amor verdadeiro e real. É por isso que não dá para a gente ficar calado, pastor Moisés. É por isso que não dá para olhar um para os outros com falsidade. A gente precisa olhar um para os outros e falar assim, se Jesus ama a gente que não merece, por que eu não vou amar você, meu irmão? Aleluia. Não dá para entender, não conhecer uma pessoa e dizer, eu tenho um ranço daquela pessoa, e nunca sentou para conversar com ela. Que amor é esse? Meu Deus. O amor, e a Bíblia vai nos orientando sobre isso. Foi lido aqui João 15, e João 15 está tratando, olha, se vocês fizerem o que eu mando, vocês serão meus amigos. E ele diz, o que eu tenho que fazer? Amar uns aos outros. Mas isso é tão difícil, irmão Rafael, mas se está escrito é possível. Porque não se trata da gente, querido, não se trata de você, se trata de Jesus. Eu estava ontem no passeio com os adolescentes, sentamos, crente só vai falar de quê? Não dá para ficar falando dos outros, tem que falar de Bíblia. Sentou e mais dois homens de Deus, falaram, vamos conversar aqui, vamos, começou a abrir uma vida para o outro. E ele falou assim, Rafael, o que você acha de Atos 2? Eu falei, se perdeu. Se perdeu por quê? Porque a gente não faz mais isso. A gente não se reúne mais unânimes, a gente não tem mais o mesmo pensamento, a gente não tem a mais vontade, não tem mais o mesmo propósito, é cada um olhando para o seu próprio umbigo, não se preocupando com mais ninguém. E o texto está dizendo que a bênção só chegou, a promessa só se cumpriu, porque tinha um povo unânime em oração e súplica. Vamos tocar na ferida? Oração no último sábado aqui na igreja, se você vier, é mais banco do que pessoas. Não tem mais o mesmo objetivo, não tem mais o mesmo propósito, não tem mais unanimidade, não tem. E eu falei ontem, como é que eu quero mergulhar em águas profundas se eu não conheço quem é onde eu estou mergulhando? Como é que eu quero ir mais fundo se eu não quero sair do raso? Como é que eu quero mudança? Uma vez eu falei sobre isso, na oração daqui da mocidade. Livro de Neemias. Precisava sair do palácio? Não. Mas quando ele ouve a notícia, ele senta e chora. Lamenta por alguns dias. O texto fala alguns dias. Esses alguns dias duraram 3 meses. Orando e chorando. Ele se levanta e fala, eu preciso ir lá. Ele precisava ir? Não. Mas ele assume a responsabilidade de fazer alguma coisa. O problema é esse. Jesus morreu pela gente. A obra dele precisa ser feita. A gente olha e fala, isso aí não é comigo. Evangelismo? Não é comigo. Não fui chamado para o evangelismo. Então ajuda aqui. Não fui chamado para isso, não fui chamado. E a obra de Deus vai definhando. O texto de Neemias é tão lindo que no versículo 11 do capítulo 1, ele termina dizendo, então era eu copeiro do rei. Para quem lê Bíblia, sabe que toda informação é pertinente. Ele está dizendo, eu era copeiro do rei. Eu tinha uma posição elevada. Eu não precisava sair daqui. Meu salário é bom, sou funcionário público, tenho um apreço do rei. Mas que adianta ter salário bom, apreço do rei e não fazer nada? Aí Neemias pega, em vez de olhar a situação e ficar criticando, ele se envolve e fala, eu vou sair daqui e vou restaurar os muros de Jerusalém. Porque é muito fácil dizer, vou chutar o pau da barraca e acabou. Agora é difícil olhar tudo quebrando, tudo em ruína e falar assim, eu vou restaurar aquilo lá. Eu vou me comprometer com a obra de Deus.
E eu não estou falando de você aparecer, tá ali, isso aqui é só título. Coordenador disse que isso é só bobeira. O que vale mesmo é o que o meu coração está disposto a fazer pela obra. Porque se Neemias estivesse no coração, fazer pela obra só para mostrar que estava fazendo, o muro não seria reerguido em 52 dias. Mas como o coração dele estava na obra, Deus fortaleceu a mão do povo, e o povo prosperou. Como é que aconteceu? Milagre de Deus não se explica, se vive. Mas o povo estava no mesmo propósito. A Bíblia é formidável, poderia citar vários exemplos. A gente ama cantar sobre Gideão os 300. A gente ama cantar. Gideão os 300, pega a buzina, pega a tocha, é lindo. Mas a gente não observa o texto que diz: lança fora os covardes, lança fora os medrosos, lança fora. Para chegar a 300 tem um processo. De pessoas que precisavam entender, nós estamos indo no nome de Cristo. Se não tem um entendimento de ir no nome de Cristo, não adianta ter tocha, não adianta ter buzina, porque seria só barulho, e a gente se acostumou com barulho, e desacostumou da presença. E tem alguns por aí que falam: qual é o mais importante? O barulho ou a presença? Todo mundo vai falar presença. E por que parou de ter a presença? Porque o barulho está intenso. Porque a gente está olhando para nós, ao invés de olhar para a cruz. Começamos a olhar para os bancos em volta. A gente conta, qual é o lado A, qual é o lado B? De lá para cá ou daqui para lá? 1, 2, 3 fileiras, tem que passar por aqui. O obreiro não passou por aqui, mas deixou de olhar para a cruz. A gente começa a perder tempo. E a minha filha de 10 anos fala: perder tempo é curioso, né, pai? Falei: por quê? Porque o tempo não volta. Quando a gente perde tempo, ele não volta mais. Mas tem um que não perde tempo. E parece que ele está perdendo tempo quando a gente diz: Senhor, cadê o cumprimento da sua promessa? Desde que eu nasci eu ouço que Jesus vai voltar, e até hoje o Senhor não voltou. Aí ele fala: tu acha que eu estou fora do tempo? Porque se eu voltar hoje, será que tu sobe? Eu faço a pergunta para mim todo dia: será que eu subo hoje se Jesus voltar? E entro para o meu quarto de oração, convoco a família: vamos orar, a gente está precisando orar, vamos voltar ao primeiro amor, vem cá, vem para cá, desliga a televisão. Por quê? Porque entra um sentimento de temor: se Jesus voltar, para onde eu vou? Aonde a minha alma vai dormir? E aonde ela vai acordar? Isso tudo fala da cruz de Cristo, porque esse amor que salva, uma hora vai se transformar na justiça que condena. Uma hora ele é amor, e estão pregando por aí que ele ama incondicionalmente, glória a Deus, mas vai ter um momento que esse amor não vai existir mais. Que momento é esse? É quando soar a trombeta, e nós estivermos de frente a frente com ele, e ele vai dizer para uns: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos tenho proposto desde a fundação do mundo, e para outros: malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Que Deus nos ajude a entender, a viver e a praticar esse amor, para que todos nós, naquele grande dia, ouvimos aquilo que estamos buscando ouvir, não o que a gente teme ouvir. Amém? Amém. Vocês estão quietinhos, né? Esse amor, esse ato de amor, não foi escrito num poema, querido. Esse ato de amor não foi pintado numa tela. Esse ato de amor foi cravado na cruz. O Filho de Deus suportou traição, humilhação e dor, não porque nós merecíamos, mas porque Ele nos amou além do merecimento, graça. Se alguém levantar a mão e falar: se eu merecia ser salvo, irmão, é complicado, eu não sei nem o que eu faria, porque eu olho para mim aqui em cima e falo: eu não merecia ser salvo, pelo contrário, eu mereci o inferno. Aí ele decide e fala assim: não, você não vai para o inferno não, vou te dar uma chance. Qual chance é essa? Você me aceita, você vive o que eu tenho para você, e você viveu o que eu tenho para você,
te garante vida eterna. E eu costumo dizer uma coisa para os adolescentes, eu sempre pergunto para eles, fico provocando eles, se não existisse vida eterna com Cristo no céu, o sacrifício da cruz seria válido? Alguns ficam pensativos e falam, ô tio, eu acho que não. Eu falei, eu também acho que não. Porque ser salvo é porque nós temos esperança de morar com Ele, saber como Ele é. Então, se tem cruz, mas não tem vida eterna com Ele, de que adianta? E o que vocês buscam? Eu busco ser salvo, tio, eu quero ver o rosto de Cristo. Isso é lindo de ouvir. Porque a gente canta, e já tem um tempo que a gente não louva aqui, o rosto de Cristo, né? Pastor Adelino Moreira cantava tanto, nascente chorava. Sempre que eu leio a história de Cristo, aí eu fico pensando, irmão, porque a gente precisa refletir sobre isso. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar. É a música que está dizendo. Se a gente lê sobre a história de Cristo e pensa, o penso e logo existo, se confirma. Se a gente está vivo, não está morto, a gente precisa ter uma análise, uma autoconsciência de falar assim, ele não precisava fazer isso. Mas ele fez. João 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de poder e de verdade. Ele se fez carne, habita entre nós, mostra a sua glória. Para quê? Para te dar a vida eterna com Ele. Você glorifica a Deus por isso? Você está caminhando para um céu de glória? Não tem sentido viver uma vida em que a gente não tem a expectativa de morar no céu. E eu tenho uma conduta que me afasta desse sonho, porque eu tenho um sonho de morar no céu, não sei vocês. Meu pai incutiu isso na minha cabeça. E eu lembro, pastor Davi, que na época da pandemia, quando flexibilizaram, abriram as igrejas novamente, aquela coisa, o meu pai pregou, e a gente não sabia o que ia acontecer no futuro, e ele pegou num domingo, era uma pessoa que ia pregar, ele falou assim, você me permite pregar hoje? Ele falou, claro pastor, tu prega no próximo domingo, ou melhor, tu prega quarta e prega domingo. Não pastor, tudo bem. Ele pregou, irmãos, se não me engano foram as últimas pregações do meu pai, antes dele falecer. E sabe o que ele disse? Que tinham visitantes lá, e eu recebi vários áudios depois de um amigo que levou esses visitantes falando assim, o rapaz voltou para Jesus por causa do teu pai. Falei, por quê? Houve esse áudio, e o rapaz falando, está em falta pastor como esse. E ele dizia no áudio, porque ele tinha tanta convicção de ir para o céu, que eu voltei a desejar morar lá. Porque ele disse, irmãos, gritando no púlpito, irmãos, a Covid está aí. Se eu pegar essa doença e eu morrer, eu sei para onde eu vou, eu não tenho medo da morte. Aleluia. E no dia que a gente foi enterrar meu pai, irmão, chorando, eu lembrei disso, eu falei, ele está no lugar que ele queria estar, deixa ele aí. A gente precisa voltar a desejar o céu com a mesma intensidade. Ele não morreu à toa. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida eterna com Ele. A esperança da igreja é um dia morar com Jesus no céu, querido. Não perca isso de vista. Porque tem gente que não acredita mais que Jesus vai voltar. Mas tem uma notícia, do mesmo jeito que ele falou, vou morrer, vou ressuscitar, vou voltar. Não tem como desconstruir isso. Alguns dizem que ele já voltou. Tem curso teológico dizendo, professor em teologia dizendo que Jesus já veio e não acabou. Se ele falou que ia morrer, ressuscitar o terceiro dia, o que garante que ele não vai voltar? Nós precisamos ter isso no nosso coração aceso. Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar agora. Senhor, me encontra vivendo esse amor. Jesus, me ajuda, porque eu quero subir, eu quero morar contigo para toda a eternidade. Eu preciso, querido, entender que esse amor não foi em vão. Um amor que salvou a gente da condenação eterna.
eterna, um amor que nos resgatou do lamaçal do pecado e nos colocou dentro da casa do Senhor. Não tem, irmão, pode procurar. Nenhum texto filosófico, sociológico, antropológico vai mostrar um homem que decidiu entregar sua vida para a remissão de pecado da humanidade. Não tem, irmão, só tem um, contido nesse livro aqui. Jesus de Nazaré, aquele que entregou a vida por amor da gente, querido. Que amor é esse? Que graça incalculável é essa? E a gente precisa viver esse amor, igreja. Nós precisamos olhar um dos nossos olhos com sinceridade e dizer: eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão. Porque só o amor de Cristo faz isso. Aleluia. Esse amor que enfrenta o caminho do sacrifício, querido. Ele decidiu morrer. Isaías 53:5 diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Cuspiram nele. O nosso Cristo, querido, cuspido, esbofeteado. Eu falei: adolescentes, qual é o tamanho do prego vocês acham que crucificaram o nosso Jesus? Eles falaram: tinha desse tamanho. Eu falei: impossível. Eu expliquei para eles a crucificação. E aqueles adolescentes choraram hoje. Eu fiquei assim: Senhor, me ajuda. Porque esse amor, irmão, precisa estar derramado no nosso meio. E nós precisamos voltar a sentir aquilo que nós sentíamos lá no início. A gente precisa voltar a sentir o que a gente sentia. Largar a liturgia de lado. Tudo muito mecânico. Tudo seguindo um ritual, um padrão, não. Jesus não é uma caixinha que a gente domina, liga o Bluetooth e faz o que quer. Não é isso. Jesus está acima de tudo e de todos. Ele está lá, na via dolorosa, carregando aquela cruz pesada, com aquelas coroa, irmão, que coroa. É porque botaram na cabeça. Aquilo ali era tortura. E alguns adolescentes não conheciam sobre isso. Eu falei: vocês já assistiram o filme A Paixão de Cristo? Vocês sabiam que a ponta daquele chicote tinha um pedaço de osso, pedaço de navalha? Quando pegava lá no corpo dele, puxava, vinha pedaço de carne. Eles falam: meu Deus. E a gente desvaloriza isso. Aonde está, irmãos, o amor de Deus em nós? Porque os discípulos tinham ele em carne. Hoje a gente tem ele em espírito. E se andamos em espírito, nós precisamos sentir um amor dos outros, um dos outros. Sem acepção de pessoas, sem grupos, sem repartição. Olhar um para os outros e falar assim: meu irmão, a sua dor é a minha. Meu irmão, a sua luta é a minha. Hoje em dia está a cultura de: se eu fizer, vou entrar na luta do irmão. Pede discernimento a Deus, porque tem luta que a gente arruma, mas tem luta que é o mundo espiritual mesmo. E ela falou lá na revista, estava Compaixão, o bom samaritano, o sacerdote passa de largo, o levita passa também e vê um samaritano e ajuda. Nessa história, quem nós somos? Quem nós somos nessa história? Que é muito fácil dizer: está caído, mas é difícil de estender a mão. É muito fácil divulgar que está caído, que foi abatido, mas é difícil ligar para perguntar como está. Que amor é esse?
Será que nós estamos valorizando o sacrifício de Jesus na cruz? Como deveríamos? Vamos seguir? Ele foi moído por causa de nós. Quando cuspiram nele, ele respondeu com silêncio. Quando zombaram dele, ele permaneceu em amor, queridos. Mas o amor de Jesus não foi apenas suportar a dor, foi transformar a dor em perdão. Quem você precisa perdoar hoje? Ou para quem você precisa pedir perdão hoje? O amor de Deus é isso. Explica para eles. Eu falo, pensa que adolescente é bobo, toma cuidado que fala perto deles. Só que depois me trazem problema, porque eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. Fala, senta aí, vamos para a Bíblia. Eles estão ali, eles sabem que eu estou falando a verdade. Vão para a Bíblia, o que a Bíblia fala? Suportar-vos uns ao outro em amor, mas a Bíblia também diz, se possível for, é possível. Porque quando a gente projeta no outro aquilo que a gente julga e critica, geralmente a gente que é o problema. Mas quem é que quer falar sobre isso? Aí precisa ir para a terapia para descobrir que o problema é você. Estou defendendo minha classe, não. Minha tia é psicóloga, tem amigos psicólogos, eu estudo psicologia para ser psicólogo. Mas geralmente o psicólogo recebe lá pessoas que estão dizendo que o outro é o problema, ele descobre lá dentro do consultório que o problema sempre foi ele. Conceito de projeção, quando eu projeto no outro aquilo que eu julgo, mas o problema sou eu. A gente tem esse costume de falar de todo mundo, mas não falar de nós mesmos. E na cruz, Jesus estava morrendo pela gente, mas estava falando dele. Ele não precisava projetar o amor dele em nós, porque ele é o próprio amor. Mas ele olhou para a gente e falou, eles precisam desse amor. Tanto é que o mandamento, Josué, como é que eu... Vamos fazer um teatro aqui, um ímpio perguntando, como é que eu descubro que alguém é teu discípulo, Jesus? Aí ele responde para o ímpio, se você vê um discípulo meu amando um ao outro, verdadeiramente você saberá que eles são meus discípulos. O mandamento é esse, verdadeiramente saberão que vocês são meus discípulos, se amar uns aos outros. É por isso que o inimigo trabalha tanto para desconfigurar a nossa essência, porque quando a gente deixa de amar um ao outro, a gente deixa de ser discípulo. Se a gente deixa de ser discípulo, a gente deixa de aprender com Cristo. Se a gente deixa de aprender com Cristo, aonde a gente está aprendendo? Vamos concluir? O clímax da paixão de Cristo é o amor que perdoa mesmo na cruz. Lembra do ladrão da cruz? Decide zombar dele, desprezar ele, e o outro defende ele, olha, esse homem não fez nada, nós estamos na nossa própria condenação, porque nós somos culpados, mas ele nada fez, e ele faz um pedido, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus responde com compaixão e graça, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aleluia. No último instante, ele ainda acha força para salvar alguém. E a gente bota tanta desculpa, querida. Não é querendo botar em evidência, não, me perdoa, tenho como vó, tenho como referência a irmã Zeli e as suas companheiras. Eu fico acompanhando, eu falo, Senhor, estão lá em Bangu fazendo o quê? Estão visitando pessoas. Daqui a pouco vê o status da outra, está dentro de um asilo falando de Jesus. E eu com 37 anos, o que é que eu estou fazendo? É uma coisa para a gente pensar enquanto igreja. O que nós estamos fazendo para honrar o sacrifício de Jesus na cruz? Ele vai e salva a gente. No auge da agonia, Jesus olha para aqueles que o crucificavam. Oh, isso aqui é lindo. E faz uma oração, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É tão difícil. Ah, Rafael, estão me crucificando. Ah, Rafael, estão falando mal de mim. Existe um pregador presbiteriano chamado Hernandes Dias Lopes, que ele falou o seguinte, se estão falando mal de você, ainda está bom,
Porque se você for falar mesmo, tu é pior do que estão falando. Só o espelho da gente conhece a gente. Ah, estão falando mal. Deixa falar, irmão. Tu é pior do que isso. Só que a gente não tem coragem de tirar a máscara e falar o que a gente é. E foi para líderes. Eu fui ver uma palestra dele de líderes, ele falou o seguinte: você quer liderar? Esteja preparado para ser amado e odiado na mesma proporção. E se você não estiver preparado para ser odiado, o teu lugar é o cemitério. Só morto não é julgado. Foi Jesus, que pesado, né? Mas é a verdade. E a gente entrou numa esfera que eu vou largar, porque estão falando mal de mim. Ah, irmãos, se todos nós decidíssemos tomar essa decisão, essa igreja estaria vazia agora. Se não fosse a graça, Josué, se não fosse esse amor, pastora Zenilda, se não fosse esse ato de... A gente cita tanto, o versículo textual da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou, e a gente nem sabe que tipo de amor é esse. O amor sacrificial, um amor que estava disposto a largar tudo para morrer por nós. E quando pensam que a morte era o fim, lembra dos discípulos ao caminho de Emaús? Acabou a esperança de Israel, o Salvador morreu, aparece Jesus e vai conversando com eles ao longo do caminho. E Jesus aparece. Jesus é tão maravilhoso que ele... Hoje a gente gosta tanto de título, né? Eu sou fulano de tal. E Jesus aparece e podia dizer, estou aqui vivo, sou brabo, né? Mas não, ele chega e vai conversando com eles como se nada tivesse acontecido. Ele fala, você é estrangeiro? Tu não está sabendo o que aconteceu, não? A esperança de Israel foi embora. Jesus morreu, está todo mundo disperso, perdido, desesperado. Começou uma perseguição de crente, está todo mundo com medo de morrer. Jesus começa a discorrer sobre as Escrituras. Aleluia. Quando chega naquele lugar, fica conosco. Não, meu caminho é um pouco mais distante. Fica conosco. Eles insistem e entram para dentro da casa. Vamos comer. Quando ele dá graças e parte o pão, eles reconhecem que era Jesus. Às vezes a gente está tão desesperado que Jesus está andando com a gente e a gente não sabe que é Ele. E quando pensa, Jesus vai. Por quê? Porque a gente esquece que esse amor é para todos. Esse amor não é seletista. Esse amor não é para alguns. Esse amor não é para supercrente, santo dos santos. Esse amor é para todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas é através de quem que esse amor vai chegar a todos? Através de mim, através de você. A morte, quando Jesus grita, está consumado, no texto que nós lemos, não era um grito de derrota, mas era um grito de vitória. A dívida foi paga, o preço foi quitado, o plano da salvação está completo. Queridos, esse é o real motivo de nós estarmos aqui. Não é porque a gente toca bem, eu fico daqui olhando, Ministério de Louvor cantando, querendo cantar. O pessoal tocando, eu querendo tocar. Mas não é isso. É para quem a gente está tocando, né, Sara? É para quem a gente está louvando. É para quem a gente está dando os melhores acordes, as melhores harmonias. É para quando as irmãs vêm cantar aqui, saber, eu estou louvando a Deus. Esse é o real sentido da existência da igreja. Adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. A história não termina na cruz, querido, porque o amor de Jesus não morre, ele ressuscita. Por fim, ao terceiro dia, algo glorioso acontece. O túmulo que antes estava selado, agora está aberto, a pedra removida, e o anjo dizendo às mulheres, por que procura entre os mortos? Quem vivo está, não está mais aqui, mas ressuscitou, como diz as Escrituras. O amor de Jesus venceu o inferno, venceu a morte e venceu o pecado.
A cruz mostrou o preço do amor. O túmulo vazio mostrou o poder do amor. A ressurreição é a prova de que nada pode prender o amor de Deus por nós. Ele não ficou na sepultura. Ele vive. E porque Ele vive, nós também podemos viver uma nova vida. E é esse amor vivo que hoje nos chama, nos alcança e nos convida a recomeçar. Eu quero cantar um louvor. Um louvor bastante antigo, porque eu saí daqui hoje impactado pela sensibilidade de adolescente de 12, 13, 14 anos. Uma sensibilidade que às vezes eu não tenho. Porque a gente se preocupa tanto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ligar para o fulano, tem que buscar o adolescente na casa dele, tem que levar, a gente se preocupa com muita coisa. E às vezes esquece de só levantar a nossa mão e falar: Senhor, muito obrigado pelo sacrifício da cruz do Calvário. Obrigado por me trazer vida aonde decretaram morte. Obrigado por fazer eu ter uma nova chance e uma nova esperança, de uma nova oportunidade, um recomeço contigo. Obrigado, Jesus. E na cruz Jesus mostra esse amor com profundidade. Na ressurreição Ele mostra a força da esperança. E tudo isso foi por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você se sinta indigno, como aquele ladrão. Talvez tenha pensado: para mim não tem mais jeito. Mas Jesus continua dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Hoje é dia de se render a esse amor, de deixar o peso da culpa aos pés da cruz, querido. Hoje é um dia de abrir o coração e dizer: Jesus, eu quero viver esse amor que me salvou. Aleluia. Glória a Deus. Você vai me perdoar, não sei o tom. Não me pergunte, mas eu sei que tu é bom. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Aleluia. Se isto não for amor, aleluia. O oceano separa, não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, Aleluia. Ele te ama, querido. Ele morreu para te dar vida. Viva este amor. Pratique este amor. tudo perde o valor. Se não tiver esse amor em nossas vidas, Se isso não for amor, mesmo na morte, Sara, mesmo na morte lembrou. fica de pé nesta hora. Do ladrão que ao seu lado estava. Eu quero convidar você que não conhece a Jesus, mas ouviu sobre este amor, e no teu coração está queimando uma chama dizendo: eu quero viver esse amor. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Aleluia. Desfrute deste amor nesta Isso noite. não for amor. O oceano secar. Glória a Deus. Não há estrelas no céu. As andorinhas
convite aqui, Sara. Aleluia. Você que ouviu sobre esse amor de novo. Rafael, mas eu sou crente. Mas você foi lá no início de tudo, quando você não tinha tempo ruim para adorar a Deus. Você falou: eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar. A igreja quer orar com você. Não perde tempo. Você pode ter a partir de hoje a melhor semana da tua história. Aleluia. Por estar escolhendo desfrutar deste amor. Aleluia. Porque a gente é crente, mas a gente deixa de viver esse amor muitas vezes. E a gente precisa voltar a viver e desfrutar deste amor, não como um ritual, não como uma liturgia na sua vida diária. Hoje é domingo, é EBD, evangelismo e culto à noite. Não, é você voltar a ter prazer de fazer isso. É você se comprometer com o amor que foi derramado na cruz do Calvário. É entre você e Deus. Eu sei como eu estou, e às vezes eu me culpo por não estar fazendo o suficiente. Porque não é porque está dirigindo o departamento que a gente é melhor do que outros. Não. Pelo contrário, quantas vezes Deus usou esses adolescentes para dizer para mim: tio, não desiste, tio. Tá difícil, não tá, tio? Mas não desiste não, tio. E o interessante é que a gente fala sobre isso, e eu não esperava que eles viessem aqui à frente. São meus adolescentes. Um dos mais comprometidos com o departamento. Mas o Espírito Santo foi lá no coração deles e falou com eles. Será que não falou com você também? Mas nós vamos orar. Enquanto nós estivermos orando, você tem a oportunidade de vir aqui. Porque nós somos igreja, querido. E como igreja nós vivemos este amor. O amor que nos alcançou. O amor que nos perdoou. O amor que agora nos pode nos dá a condição de sermos chamados filhos de Deus. Ele fala: eu não vou chamar mais vocês de amigos, eu não vou chamar mais vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o teu Senhor, mas agora eu vos tenho chamado de amigos. Então, se tem amigo de Deus aí, estenda a sua mão para cá, porque tem gente aqui na frente decidindo voltar ao primeiro amor. E Deus vai ajudar a reconstruir tudo. Porque esse amor ainda está sendo derramado no meio de nós. Senhor, nós te louvamos nesta noite, porque a tua presença, Senhor, neste lugar é real. Nós podemos te sentir, Deus. E nós queremos te agradecer, porque tu nos amaste de tal maneira que entregou o seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E este amor, Senhor, está sendo manifestado nesta noite, Senhor, não porque somos bons ou merecedores, não, mas porque tu és bom, porque tu és gracioso, bondoso, misericordioso. Tu que conhece o nosso real estado, como diz o Salmo 139, e mesmo assim decidiu morrer por nós na cruz do Calvário. Senhor, está aqui teus filhos, tuas filhas, Senhor, reconhecendo, Deus, que este amor, não dá para viver sem esse amor, não dá para viver sem praticar esse amor, não dá para viver sem desfrutar deste amor, Jesus.
Senhor, enche eles da plenitude deste amor, Jesus. Que eles se sintam abraçados por Ti nesta noite, em meio às lutas, às adversidades, a tantos problemas que nos assolam. Ah, Jesus, é tanto transtorno, Jesus, é tanta coisa aparecendo, é tanta notícia ruim, mas no meio disso tudo tem uma notícia boa. Jesus te ama, está voltando para buscar a tua igreja. Falta só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Enquanto o Senhor não volta, Pai, nos ajuda a vivermos este amor, o amor que nos salva, que nos restaura, que nos transforma, que nos limpa e que nos levará um dia para o céu. Ajuda esta igreja, ajuda o ministério desta igreja, Jesus. Ajuda os membros desta igreja, os visitantes que estão aqui, ajuda-nos, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a vivermos este amor, Deus. Porque não queremos ficar nessa terra má, mas queremos ouvir o toque da trombeta e sermos arrebatados em glória, para vivermos uma vida eterna contigo. Nos ajuda, Pai, porque somos fracos, falhos, e precisamos de um capitão para dirigir o nosso barco. Seja o nosso ajudador, o nosso consolador, em nome de Jesus. Amém. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. A Deus seja a honra, a glória e o louvor. Agradecemos a Deus porque Ele viu a sua palavra e a sua palavra não volta vazia. Você que talvez sentiu no coração o desejo de vir aqui à frente e não veio por vergonha ou outro motivo, mas na sua casa, faz como Jesus falou: entra no teu quarto, feche a tua porta e fala com o teu pai que está em secreto. E peça a Ele: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, de onde eu nunca deveria ter saído. Que o Senhor nos ajude. Todos nós precisamos de estar em plena comunhão com Jesus Cristo, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Eu diria até que Ele vai voltar a qualquer momento. E Ele disse que nós não podemos andar sozinhos. Ele disse: sem mim, na leitura de hoje, nada podereis fazer. Quando você recebe essa palavra, diga amém. Vamos orar, lembrando que terça-feira que vem, a ceia do Senhor, não falte. É um momento de comunhão, um momento de você, de intimidade sua com Deus, de assentarmos à mesa do Senhor, para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Ele diz que aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Então vamos cumprir, é um ordenamento do Senhor, vamos cumprir o ordenamento do Senhor. Vamos nos despedir nesse instante, para voltarmos aos nossos lares. Pastor Luiz Gonzaga, vem cá, pastor, faz essa oração final, despedindo o povo de Deus, que tenhamos a semana abençoada na presença do Senhor. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai da glória, queremos te louvar, Senhor, por este dia estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor. Graças te damos pela tua palavra enxertada, arraigada em nossos corações, Senhor querido, Senhor da glória. Abençoa, Senhor querido, nossas atividades no decorrer desta semana, Santa Ceia, diversos trabalhos de oração, de culto, Senhor. Que a tua presença seja real e verdadeira em cada vida, em cada coração. Nos conduz em paz para os nossos lares e nos concede uma semana abençoada. Essa é a nossa oração que te fazemos no glorioso, no precioso nome de Jesus. A graça de nosso
Senhor, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. Você que disse amém, não saia sem cumprimentar uns irmãos, em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela sua vida. O nosso muito obrigado pela sua companhia conosco nesta transmissão. Aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas. E às terças-feiras, às 19 horas. Além das programações extras em outros dias. Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, canal de bênçãos para a sua vida.